Mas o Senhor Jesus, meus irmãos, eu tô com a palavra bradando no meu coração, a qual se encontra na Epístola Paulina de Filipenses, capítulo de número 1, o seu versículo de número 6. Essa palavra gloriosa que o Espírito Santo acendeu na minha alma. Olha que a palavra do Senhor diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa é uma palavra gloriosa, uma palavra de convicção. O apóstolo Paulo, que se encontrava preso quando escreveu essa carta. Interessante que o apóstolo Paulo, ele traz uma convicção extraordinária. O apóstolo Paulo vai dizer que a gente temos que ter essa convicção de que Deus começou uma boa obra e Ele vai aperfeiçoar essa boa obra até o dia de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo ele começa dizendo: tendo por certo isso mesmo. Isso é a convicção dos fatos. O apóstolo Paulo está convicto. O apóstolo Paulo traz essa realidade para os irmãos de Filipe, trazendo essa convicção que Deus começou uma boa obra. Interessante a pergunta que se fica: o que é essa boa obra? E muitas das vezes a gente pensa que a boa obra que Deus começou é o ministério. A boa obra que Deus começou é a chamada. Mas a grande realidade que o apóstolo Paulo tem em mente, como diz, aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A boa obra que Deus começou é a boa obra de salvação, é a boa obra de aperfeiçoamento da natureza adâmica para a nova criatura, na natureza de Cristo, através do Espírito Santo e da graça redentora do nosso Senhor. Então a boa obra que Deus começou é a boa obra em nossa vida, o aperfeiçoamento de santificação, de maturidade espiritual, até que a gente chega à estatura de varão perfeito, na medida de graça que Deus nos concede. Interessante que o apóstolo Paulo fala, aquele que começou a boa obra. Quem é aquele apóstolo Paulo? Aquele é o Criador. Quem é o Criador? Nosso Deus, nosso Pai. Quando Deus criou o mundo, o universo, os animais, os anjos, como Deus começou a criar, a gente vê a perfeição desse Criador. A gente vê que Deus é um Deus detalhista. É um Deus que começa a obra, mas é um Deus que termina a obra que Ele começa. Os homens podem até começar um projeto, começar uma obra e não finalizar. E ainda que o homem finalize alguma obra que ele começa a criar, que ele começa a desenvolver, todavia vai sempre encontrar imperfeições, por mais boa que ela seja. Mas o nosso Deus, quando começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai até o final. E Deus, Ele é detalhista, Ele aperfeiçoa cada detalhe. Deus também não desiste da obra que Ele começou. E essa obra é nós mesmos. Deus, Ele vai aperfeiçoar a nossa vida, nosso ser. Deus, Ele é detalhista. Deus aperfeiçoa o nosso caráter. Deus aperfeiçoa o nosso ser. Deus derrama suas virtudes, coloca o seu fruto, coloca a sua graça, coloca a sua presença e vai aperfeiçoando na trajetória até o dia de Cristo. Paulo está convicto nessa mensagem. Paulo está convicto que o Criador começou a boa obra e vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos 8, versículo 28, 29 ao 30, ele fala sobre essa boa obra que Deus começou. O apóstolo fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Porque aqueles que Deus chamou, também aperfeiçoou, também justificou, também glorificou. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, até que sejamos aperfeiçoados e transformados à imagem de Cristo Jesus. O nosso padrão de aperfeiçoamento é Cristo Jesus. Então imagine a Deus
olhando para o seu Filho Cristo Jesus perfeito e olhando para a boa obra que começou em nós. E Ele vai aperfeiçoando essa boa obra, assim como o oleiro aperfeiçoa o vaso, a qual ele tem um padrão de outro vaso, a qual é Cristo Jesus. Então Deus ele vai aperfeiçoando essa boa obra até que nós venha refletir e manifestar Cristo Jesus. Estamos em uma grande obra e Deus é o Criador que aperfeiçoa até a vinda do nosso Senhor Salvador. Que Deus seja glorificado.